Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor. Vou colocar um louvor para a gente estar ouvindo. Enquanto isso, todos os irmãos vão chegando, para a gente preparando, para a gente ouvir a palavra, amém? Tentativa de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém, se encontrar sozinho, você é o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda direção, você escuta aquela voz. Você é o barco e o mar. E agora o dono dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu, não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento parar, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você é o mar e o mar. Amém, irmãos? Boa noite, paz do Senhor. Bom, não sei se vai ser uma live comprida ou se vai ser uma live curta, porque tô nervosa, tô bem nervosa. Mas eu creio que não é a gente que faz, eu sempre falo isso com o Marquinho, que quem faz é Deus, a gente só tem que se dispor e Ele vai fazer. Amém? Hoje eu trouxe uma palavra para que eu tenho meditado, pensado muito sobre isso, sobre a vida de Moisés, e hoje nós vamos ler em Êxodo 3, do 1 ao 5. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Herótibe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que estava para vir, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é a terra santa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, soberano e grandioso és tu, Pai.
Deus, nesse momento, Senhor, eu peço que venha, Senhor, diminuir a mim, Senhor, e que venha usar a minha vida para fazer a tua obra, Senhor, falar a tua palavra, e que a sua palavra, Senhor, alcance todas as pessoas que estão vendo agora e que vão vir, Senhor, a ver mais tarde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. A maioria das pessoas, né, conhece a história de Moisés, mas vamos dar um resumozinho para quem não conhece. Moisés era filho de hebreus, mas foi criado no Egito, porque quando ele nasceu ali, estava tendo um decreto pelo rei do Egito para matar todos os filhos homens que nascessem dos hebreus. E as parteiras não quiseram fazer o que ele pediu. E depois ele falou, não, então os filhos que nascer vão ser jogados no rio e assim vão morrer. E ali, junto dos hebreus, havia um casal da tribo de Levi. E eles tiveram um filho. E achou esse filho muito formoso, muito bonito. E esconderam essa criança durante 3 meses dentro de casa. E aí, depois desses 3 meses... Porque uma criança com 3 meses começa a ficar mais barulhenta, mais difícil, né? Quer fazer mais barulho, mais gracinha. Aí a mãe pegou e construiu um cesto e arrumou esse cesto bem arrumadinho e colocou esse cesto na beira da água. Quem quiser depois, né, ver direitinho essa história, tá lá em Êxodo 2, do 1 ao 10, que fala sobre isso. E colocou esse cesto no rio. E esse cesto foi e ficou parado ali em meio aos galhos. E a filha do faraó foi de tarde se banhar ali naquele lugar. E elas viram esse cesto preso ali. E pediu para as servas dela ir até ali ver o que tinha lá. E viu que tinha uma criança. E achou essa criança muito bonita. E quis ficar com ela. A irmã de Moisés, que estava, né, vigiando ao longe o que ia acontecer com aquele cesto, chegou perto dela e falou, olha... Você quer que eu vá até uma mãe hebreia e chame ela para ser ama de leite dessa criança e criar para ti? E ela aceitou. E essa menina foi correndo. E foi correndo em que mãe? Na mãe de Moisés, na sua própria mãe. E ela foi até ali, a filha do faraó, e a filha dela falou assim, olha, vou te pagar um salário para você criar essa criança para mim. E imagina a felicidade dessa mãe. Em ver que era o filho dela, que ela ia poder criar, e ele estava seguro, porque agora ele era filho da filha do faraó, e nada ia acontecer com ele. E assim ela fez, criou Moisés, né, até uma certa idade, depois ele foi ficar com a filha do faraó. E o que eu achei mais interessante é que o homem que tinha mandado matar as crianças, o faraó, que agora no caso seria o avô de Moisés, né, ele sustentaria Moisés, ele cuidaria de Moisés ali no palácio, daria a ele estudos e todas as coisas melhores ali, que ele foi criado como um príncipe, ele iria ter. E isso muitas vezes acontece com a gente, né? Porque a gente fica com medo de algumas coisas e tudo, e aquelas coisas você fala assim, nossa, isso vai me matar, isso eu não posso, coisas. E essas coisas que você tem medo, que muitas vezes você acha que vai te levar à morte, é o que te fortalece. O que te leva para perto de Deus, o que te faz ver o verdadeiro Deus. E Moisés ali, ele cresceu. E um dia, ele estava ali andando e viu um egípcio batendo em um hebreu. E ele viu que era errado. E foi a favor desse hebreu. E matou esse egípcio, enterrou esse egípcio na areia. E ele escondeu isso. Só que no outro dia, ele viu 2 hebreus lutando. E esses hebreus falaram assim, você é juiz? Quem pôs você de juiz para nós? Que agora você decide o certo e o errado. Você vai também matar a mim como matastes o egípcio? E aí Moisés viu que essa história ia chegar até o faraó. Igual chegou. E o faraó começou a procurar ele para matar ele. Essa história está ali em Êxodo 2, do 11 ao 15. E ele fugiu dali do Egito. E foi fugindo e andando, né? E chegou a uma terra de Midian. E ali nessa terra de Midian, ele conheceu uma família. E essa família
era um homem, um sacerdote, com 7 filhas mulheres. E nessas 7 filhas mulheres, ele casou com uma, ele casou com Zípora. E teve filhos. E formou uma família. E ali, está lá em Êxodo 2, do 20 ao 22. E ali ele morou, ele aprendeu uma outra profissão, uma profissão de pastor de ovelhas, que lá na terra do Egito, pastor de ovelhas era como se fosse uma coisa bem humilhante, o último cargo dos piores cargos que podia ter. E ali Moisés aprendeu a ser pastor de ovelha e começou a viver a vida dele. Os anos foram se passando e Moisés foi ficando velho. E o tempo foi se passando. Muitas pessoas falam que Moisés tinha 80 anos, né? Quando ele teve esse encontro que Deus falou com ele, o primeiro encontro que ele teve com Deus. Se ele saiu do Egito com 40, ele estava com 80, então já se tinha 40 anos que ele estava ali na terra de Midian. E muitas vezes, né, talvez pensando assim, minha vida agora, eu sou um velho, cuido de ovelhas, tenho minha família e faço esse serviço todos os dias, a mesma coisa. E que muitas vezes a gente também pensa, minha vida agora já é uma rotina, eu vou na igreja, eu volto da igreja, eu vou trabalhar, eu volto para casa, eu vou para a igreja, e acha que já se fez tudo o que tinha que fazer. Eu já falei da palavra para quem eu tinha que falar, eu já levei a palavra quem eu tinha que levar, eu já fiz visitas, eu já orei, e acha que isso aí pronto, acabou, não tem mais nada para fazer. E eu acho que Moisés também já estava ali, né, pensando assim, não tem mais nada para fazer, a não ser esperar Deus vir me buscar. E Deus foi buscar Moisés, mas não da maneira que ele achou que Deus iria buscar. Deus foi até ele, buscar a ele, para que ele pudesse salvar o povo que estava no Egito, sofrendo, passando por escravidão, sendo açoitados ali naquele lugar. Vamos ler lá em Êxodo 2, do 23 ao 25, aonde fala que o povo estava no Egito sofrendo e clamando a Deus. Êxodo 2, do 23 ao 25. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus, o Senhor, o gemido e os lamentos, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo do Egito estava sofrendo muito e eles começaram a clamar a Deus, a clamar mesmo a Deus, pedir para que Deus fosse até eles, para que salvasse eles, tirasse eles daquele lugar, porque eles estavam ali passando por trabalhos duros, sendo açoitados, né, trabalhando como escravos. E aí Deus viu que tinha um servo que estava ali, que tinha já se preparado, que conhecia a Deus, que a fé dele estava, que ele tinha fé, só que ele estava já pensando que já tinha vivido tudo. Mas aí um dia, quando ele saiu para fazer um trabalho de rotina, Deus apareceu para ele no meio da sarça e falou com ele. E disse, Moisés, Moisés. E a partir daquela resposta que Moisés deu, eis-me aqui, a vida dele teve uma transformação. Mudou a direção. As coisas mudaram. A vida dele, que era uma rotina, que ele achava que não tinha mais nada para fazer, foi transformada. Ele foi chamado por Deus para buscar o povo que estava lá no Egito, sofrendo. Ele viu que Deus olhava para ele, ele viu que Deus ainda se lembrava do compromisso que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele teve medo. Na palavra de Deus diz que Moisés teve medo, porque lá em Êxodo 4, do 1 ao 9, ele fala várias coisas, né, que podia impedir ele de ir, e se o povo não me ouvir, e se isso e aquilo, e acontecer essas coisas, e se o povo achar que eu estou mentindo, e como vou fazer e tal. Ele tinha as dificuldades dele,
Assim como nós temos as nossas lutas com nós mesmos. Nós temos os nossos problemas que todo mundo vê, mas nós temos a nossa luta com a gente mesmo, que é difícil para nós com nós. E isso está lá falando sobre a dificuldade que Moisés tinha em Êxodo 4, 10 a 11. Vou lá ler também essa passagem, que está em Êxodo 4, do 10 a 11. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falastes ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem fez o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, pois agora eu serei a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Porque Deus quis dizer com Moisés o quê? Se você se dispôs a ir fazer, não importa o que vai ser dito, não importa como vai ser usada a sua voz, não importa como que vai ser falada a sua palavra, a sua voz, se vai ser gago, se não vai ser, como que eu vou usar? Apenas eu te usarei. E acredita, tenha fé. E às vezes a gente também pensa muito nisso. Ah, mas como que vai ser? Como que vamos fazer? E se a pessoa não quiser ouvir? E se a pessoa não aceitar bem? Nós temos que parar com esse medo de pensar que nós fazemos alguma coisa, nós não fazemos nada, nós apenas temos que nos disponibilizar a fazer. Porque quem faz é o mesmo que fazia antes e que faz agora. É o mesmo, é Deus. Nós não fazemos nada. E nós temos que parar de pôr as dificuldades gigantes e pôr Deus pequeno. É o contrário. Deus é grande, as dificuldades que é pequena. Esses dias a gente estava conversando sobre que as pessoas colocam Deus numa caixinha e tira Deus da caixinha quando quer usar Deus. E a gente tem que colocar as dificuldades dentro de uma caixinha e deixar Deus reinar soberano. Porque as dificuldades perto de Deus é nada. Eu gosto muito também sobre isso de dificuldade, que é a história de Pedro, que está lá em Mateus 14, 28. Mateus 14, do 28 ao 31. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos uma fé tão pequena que a gente põe em dúvida do que Deus pediu. Às vezes quantas vezes a gente passa por uma situação e vem assim: ora para que a pessoa, ou fala do amor de Deus, eu estou falando, e você fala: não, se for Deus ele vai falar mais claramente. Ah, se for Deus não sei o que. Pequena fé. Se nós temos fé, nós vamos fazer as coisas que Deus falar e pronto, porque a fé que a gente tem que ter, ele nem fala na palavra dele que não precisa nem ser do tamanho de uma jaca, do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas a gente pode fazer. E o que falta na gente muitas vezes é essa fé. E manter os nossos olhos em Deus. Se nós manter os nossos olhos em Deus, as coisas ficam pequenas, porque Deus é grande. Moisés não sabia se o povo ia escutar, se o povo iria ouvir ele ou não. Aí ele ficou com medo e perguntou a Deus: como que eu vou fazer? E quando eu chegar ali perto daquele povo e falar: olha, o Deus de Abraão mandou dizer, eles vão perguntar: não foi Deus e tal, como que eles vão saber que foi? Aí Deus falou com ele, fala: o eu sou mandou eu vim aqui.
Então, para eles bastava ele saber que era o eu sou que mandou. Muitas vezes também pensamos em muitas coisas, em tudo isso, e esquecemos quem é o Deus. E esquecemos que Deus é o mesmo, o eu sou que estava ali. E as pessoas vão receber a palavra não porque nós estamos fazendo, mas porque o eu sou habita em nós. Porque o eu sou que está falando, é o eu sou que está fazendo. Eu sou apenas um vaso. Nós temos que entender que nós somos um vaso. E esse vaso tem que estar pronto para ser usado. Uma vez eu vi uma pregação sobre vaso de honra e vaso de desonra. Que tipo de vaso que a gente quer ser? A gente quer ser um vaso de honra? Um vaso que faz as coisas para honrar o nome de Deus? Um vaso que faz as coisas para levar a palavra de Deus? Ou um vaso de desonra, um vaso de vergonha? Que tipo de vaso que nós queremos ser? Nós temos que pensar sobre essas coisas, sobre como queremos ser. Porque ali Moisés teve muitas dúvidas, teve dificuldades, teve os medos dele, mas ele também teve a disponibilidade de dizer: então tá, eis-me aqui. Então vamos, se o Senhor vai estar comigo, então nós vamos lá, vamos conversar com o faraó, vamos fazer o que tiver que fazer, porque eu quero fazer o que o Senhor falar para fazer. E é o que temos que fazer, falar: Senhor, faça o que tiver que fazer, do jeito que o Senhor tiver que fazer, porque o Senhor é quem faz todas as coisas. Porque muitas vezes, né, tem pessoas que pensam assim: eu já tô velho, já tô tantos anos na igreja, não tem mais nada para me fazer, já sou crente velho. Mas só que eu sempre penso assim: se nós ainda estamos aqui, é porque ainda temos trabalho para fazer. Se ainda estamos aqui, é porque ainda temos colheita para fazer para o Senhor. O campo dele está branco, na palavra de Deus fala que falta trabalhadores. E se nós estamos aqui, está faltando trabalhadores, o que está acontecendo? Nós não estamos trabalhando. Nós estamos aqui parados e esperando a vida passar, esperando que Deus venha nos buscar, e esquecendo de ouvir que Deus tem nos chamado para fazer, esquecendo de ouvir o que Deus tem chamado o nosso nome, e nós estamos esquecendo de responder: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vou fazer a obra do Senhor, seja como for, da maneira que o Senhor quiser que eu faça, seja orando, seja pregando, seja levando a palavra, seja no grupo de intercessão. Tantas maneiras tem para a gente servir a palavra de Deus, tantas maneiras tem para obedecer e fazer as coisas para Deus. Nós temos missões, nós temos orações, nós temos pessoas para pregar a palavra. Agora temos também esse novo meio, né, da internet, de fazer lives, de levar a palavra, de pregar sem sair de casa. Fazer grupo vida sem sair de casa. Tantas pessoas que punham empecilho: eu vou sair de segunda a segunda, na segunda eu vou na oração, na terça tem grupo vida, na quarta tem culto, na quinta tem grupo vida, na sexta tem grupo vida, no sábado tem ensaio de louvor, no domingo tem culto de novo. Gente, por que isso? Agora vocês estão em casa, nós estamos em casa, nós podemos falar da palavra de Deus de segunda a segunda, sem sair de casa. E por que não estamos fazendo? Por que nós não estamos fazendo o que Deus mandou fazer? Por que não estamos levantando as nossas mãos e dizendo: eis-me aqui, Senhor? Me fala o que o Senhor quer que eu faça, onde quer que o Senhor vá, como que o Senhor quer que eu faça. Para falar da sua palavra, porque na palavra de Deus também nos fala que nós temos que levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Lá em Mateus 28, 19, está falando: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Ele está conosco. Ele está conosco. Ele falou e Ele não é um Deus de mentira. Ele não é homem para mentir. Ele não fala mentira. O que Ele deixou escrito na palavra dele é a verdade. E se Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século, Ele estará conosco. E só depende de nós obedecer e fazer as coisas conforme Deus quer que nós façamos as coisas. Nós não podemos nada, mas Ele é um Deus que tudo pode. Tudo pode. Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Bom, era essa palavra que eu tinha hoje, de falar, que era sobre a vida de Moisés, a obediência dele, naquele momento ali que ele viu aquela sarça, e ele se surpreendeu, viu aquela coisa maravilhosa, uma sarça queimando e não se acabava, continuava ali. Ele viu que ali tinha algo tremendo e espetacular. E se aproximou dessa coisa tremenda e espetacular. E disse, eis-me aqui. E é isso que eu tenho hoje para falar, porque foi o que Deus falou comigo. Para mim parar de ficar pondo as pessoas para fazer as coisas e esquecer de dizer que eu tenho que responder, eis-me aqui. Eis-me aqui. Por que eu tenho que falar, olha o pastor Marcos, tá ali. Olha fulano, tá ali. Não, eis-me eu aqui. Eis-me eu aqui. E é isso que Deus tem falado muito comigo. Porque eu quero fazer as coisas, eu quero levar a palavra, eu quero ser usada, mas a hora que aparece alguma coisa, não, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu sou isso. Mas a palavra de Deus, se eu quero levar a palavra de Deus, eu tenho que entender que não sou eu, e sim o eu sou que habita em mim. E aí eu me dispor apenas a fazer, e Ele vai falar, e Ele vai agir. Amém? Convido os irmãos a fechar os nossos olhos e orar para que Deus venha fazer essa palavra queimar e arder em nossos corações, para que nós venhamos a nos despertar, a acordar e fazer as coisas conforme Deus quer. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos dar mais uma vez, Senhor, a direção da Tua palavra, do como fazer e o como agir, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor faça com que essa palavra, Deus, desperte, Senhor, todas as pessoas que venham a ouvir essa palavra, venha ter o despertamento, esse encontro com o Senhor, em ouvir a Tua voz, em ver maravilhas, Senhor, estando diante da Tua presença, que nós venhamos a ser despertados, acordados, Senhor. Deus, eu te peço também, Senhor, pelos nossos governadores, pelos governantes do nosso país, que também, Deus, nós venhamos a ver que esse coronavírus, Senhor, é uma coisa pequena diante do Deus tremendo que nós servimos. Diante de Deus soberano que nós clamamos que venha sobre esse país, que venha, Senhor, com as suas mãos tomar esse país e curar e sarar esse país, Deus, de todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Foi uma live pequena. Eu falei com o Marquinhos. Depois que eu acabar a minha live, você continua dando procedência nas coisas para falar. Mas eu creio que foi o que Deus tinha para falar hoje com a gente. Eu creio que quando a gente se dispõe a fazer, Ele usa o tempo que for, seja 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, Ele entrega a palavra dEle do jeito que é para ser entregado. Então, boa noite, Deus abençoe, amém.